A segunda temporada do Anéis do Poder encerrou-se e pudemos ver aí mais uma experiência dessa apropriação dos personagens e dos cenários da Terra-média conforme a orientação dos showrunners da série. A gente está diante de um fenômeno muito interessante, porque Anéis do Poder é um produto cultural que pretende fazer de fato uma inserção num público que notadamente é muito hostil a qualquer transformação da estética do Peter Jackson. É um público extremamente criterioso do ponto de vista dos leitores do Tolkien. E é um público extremamente afeito, né, afetivamente vinculado com o mundo da Terra-média. Como eu já disse em outros lugares, eu acho que da disputa da guerra cultural que nós temos hoje entre setores mais progressistas e setores mais conservadores, o Senhor dos Anéis só perde, o ambiente todo, não só o Senhor dos Anéis, mas a Terra-média, o legendário, como a gente costuma dizer, só perde para a Bíblia na disputa de apropriação de sentido, de interpretação de texto. É claro que o Anéis do Poder, eu vou comentar aqui os episódios 6, 7 e 8, ele se insere nisso, notadamente porque a Amazon tem uma agenda mais progressista, tem um diálogo com o que a gente costuma falar vulgarmente como woke, quer dizer, a pessoa que está desperta pelas injustiças sociais, e basicamente a questão do racismo, inicialmente, depois o machismo, depois a questão da homofobia, LGBTfobia, e a questão dos imigrantes, né, como outras nacionalidades que não a nacionalidade europeia, anglo-saxã, germânica, enfim. Então, como há essa agenda, e de fato existe muito interesse da Amazon nessa perspectiva, é claro que a gente, pensando na indústria cultural, conforme foi montada teoricamente por Adorno, Horkheimer, depois Humberto Eco, Edgar Morin, uma série de autores que vão pensando sobre essa estrutura. É claro que uma perspectiva mais crítica não pode prescindir dessas questões, certo? Principalmente em ano de eleição nos Estados Unidos, como é 2024, enfim. E, ao mesmo tempo, pensar de que para que haja, de fato, uma efetividade da agenda, é preciso que haja um diálogo com o produto cultural estabelecido. Quer dizer, é preciso que haja arte, não seja só uma peça de propaganda, de publicidade. É preciso que haja, de fato, um componente artístico. E em se tratando do Tolkien, essa é uma arte católica, certo? É uma arte que tem uma dimensão transcendente, tem uma dimensão de uma lei natural, de uma antropologia, determinada antropologia filosófica, e uma concepção de cosmos, de natureza, de magia e tecnologia muito própria do ambiente católico medieval, enfim, que o Tolkien costumava trabalhar nas suas pesquisas. Então isso tem um viés, por um lado, de uma situação sociológica histórica, que é a que a gente vive hoje, no século XXI, e por outro lado, obviamente, para que haja um mínimo de fidelidade e legitimidade, e até que o produto seja vendável, é preciso que haja um diálogo com as premissas da arte que está sendo apresentada. Que no caso é o legendário do Tolkien. Não só os filmes do Peter Jackson, mas também os legendários do Tolkien, que são coisas diferentes, certo? Embora dialoguem, mas são coisas diferentes. E o Anéis do Poder é uma terceira abordagem, que passa pelo diálogo com Peter Jackson, passa pelo diálogo com Tolkien, mas tem umas suas perspectivas próprias, como Tolkien tinha na sua época que escreveu, como Peter Jackson tinha na época que filmou os filmes. Quer dizer, aqui não se trata de reduzir o filme a um sintoma do seu contexto, ou a obra de arte é um sintoma do seu contexto. Ela é mais do que isso. Principalmente se parte do pressuposto de uma metafísica da arte, né, uma filosofia da arte católica, como por exemplo Etienne Gilson vai trabalhar, né, como o Jacques Maritain vai trabalhar, enfim. Perspectivas mais tomistas mesmo, mas que de alguma forma dialogam com outras premissas também platônicas, enfim, aristotélicas. Então, diante disso, eu vou comentar esses 3 últimos episódios, fazendo um pequeno disclaimer aqui, uma pequena ressalva, né? Obviamente que, como todo produto da guerra cultural, tanto os seus detratores, e o mais famoso deles é o Elon Musk, né? Quer dizer, lembra do primeiro episódio que lançou o Amazon, e o tweet do Elon Musk falando, não tem personagem masculino forte, é tudo woke esse negócio, não sei o quê. E os discípulos do Elon Musk, e toda a discussão política que o Elon Musk tem hoje em relação à questão nacionalista, libertária e, ao mesmo tempo, liberalizante nacionalista, quer dizer, uma estrutura nacional de controle do Estado sem as
intermediações globais, que são os globalistas, do outro lado, né? E, ao mesmo tempo, a sua visão também própria de meritocracia, empreendedorismo, liberalizante e tal. Então, esse cenário, assim, né, dos filhos do Musk, certo? Contra os filhos do Jeff Bezos, né, que tem essa perspectiva mais globalista, culturalista, woke e tal. É a disputa na qual a internet está cheia. Então, você coloca qualquer vídeo, né, vai aparecer, essa série detona o espírito do Tolkien, essa série é muito chata, essa série... Uma reação instintiva, que, na verdade, demonstra bastante poder da indústria cultural, certo? De fazer com que muitas pessoas sejam reprodutores de uma perspectiva que não necessariamente se compreende totalmente, quer dizer, a discussão estética e a discussão da filosofia da arte, a discussão de produtos são bastante complicadas, certo? Assim, de uma série de níveis para você tomar uma decisão como se fosse um fla-flu, assim, como se fosse uma política de futebol, ou mesmo, que é muito parecido com o que acontece na política ou na religião, né? Você fala assim, tal religião é herética, né? Tal religião é do demônio, ou tal candidato é do demônio, tal candidato é burguês, fascista e tal. Então, essa vulgaridade, no fundo, que é um dos funcionamentos do algoritmo, né? Ela se traduz também nas reações primitivas, né? E bastante infantis, na verdade, dessas posições diante do Anéis do Poder. Ou você ama ou odeia, certo? Brasil ame ou odeixo, né? Como falava na ditadura militar. Tal. Quer dizer, não há possibilidade de crítica, de intermediação, de ponderação. Não há espaço para pensar, na verdade, né? Quer dizer, é uma estrutura tão cruel que as pessoas querem escrever e manifestar a sua opinião para fazer parte de uma estrutura de identidade que as outras pessoas vão endossar. E, ao mesmo tempo, para isso, é necessário que eu possa definir o inimigo, definir a posição certa e receber ataques desse outro lado. Enfim, é um fenômeno bastante conhecido do algoritmo, enfim, não é mais uma novidade, né? Mas eu quero aprofundar nesse tema já batido para pensar um pouco sobre esses critérios, né? De como esse produto cultural se apresenta do ponto de vista da Igreja Católica. A questão teológica tem sido o meu interesse já há muitos anos, certo? Quem me conhece aqui no canal sabe que eu tenho pesquisado isso em relação ao Tolkien, em relação a outros temas, já há décadas. E isso é uma coisa que, de fato, é muito interessante ver o Anéis do Poder criando toda essa celeuma, né? Veja, se o Jeff Bezos pode comprar o direito do Anéis do Poder, gastar dinheiro e pegar prejuízo e flopar, como se diz, né? Veja, isso é irrelevante para um dos caras mais ricos do mundo, certo? Bilionário, enfim. Se o Elon Musk pode comprar o Twitter para perder dinheiro, para poder ter a sua agenda, por que o Jeff Bezos não pode comprar o Anéis do Poder para perder dinheiro e ter a sua agenda? Quer dizer, é um nível de jogo que está muito acima, certo? De qualquer mudança de vida que você possa dizer e descrever no comentário que a série é um lixo e tal. Isso só mostra o sucesso do grupo de marketing do Musk ou do Bezos, certo? Assim, das pessoas que orbitam, não deles pessoalmente, mas das pessoas que orbitam monetizando em cima do ódio, em cima do hate, ou em cima da paixão, da aprovação. Quer dizer, é um jogo bem mais complexo do que o menino individualmente dizendo vou escrever, e se realizasse e tal. E que, na verdade, é apenas uma engrenagem, certo? Mais uma peça no sistema que é muito maior do que ele pode entender. Eu, como disse, achei muito interessante, assim, eu acho o fenômeno do Anéis de Poder uma engenharia social bastante complexa e que abre espaço para algumas questões sobre a religião católica, a Igreja Católica, que é o lugar de onde eu falo. A Igreja Católica não usa a expressão guerra cultural. Qualquer pessoa que se manifeste como representante da Igreja Católica que use a expressão guerra cultural está fazendo do ponto de vista individual. Não há nenhum documento pontifício, não há nenhum documento magisterial que adote a categoria guerra cultural como elemento de análise ou de posição pastoral, por exemplo. Então a guerra cultural é um fenômeno que acontece nos anos 90, um sociólogo chamado Hunter, o Pat Buchanan, que é um cara republicano, que usa nos anos 90 também, num contexto estadunidense, político, que se utiliza, obviamente, da questão religiosa e moral, porque tem toda a discussão do que vai ser chamado marxismo cultural, né? Quer dizer, o marxismo ocidental, vai chamar o Guilherme Melchior, que é o Gramsci, a escola de Frankfurt, os italianos e alemães, enfim. Diferente dos soviéticos, russos e tal, né?
ou chineses, enfim. E que de fato vai dar uma atenção muito grande para a cultura, a produção ideológica, a indústria cultural, o próprio termo, né, indústria cultural, do Adorno e do Horkheimer, vai ser baseado nisso. Essa disputa é uma disputa filosófica política, né, sociológica, não é religiosa. Do ponto de vista da minha pesquisa, que eu gosto de fazer, quer dizer, a discussão entre ciência da religião, teologia, história, filosofia e literatura e artes, o elemento teológico é o que mais me interessa nessa questão artística. E eu acho que isso tem uma coisa muito interessante no Anéis do Poder. Ele, de fato, entregou, como eu fiz nos vídeos passados, sobre a primeira temporada e nos 5 primeiros episódios, eu acho que existe sim um diálogo interessante que a série se propõe a fazer, certo? Com um elemento teológico que está presente no Tolkien. E eu acho interessante isso até do ponto de vista pastoral, quer dizer, que para quem se preocupa realmente com os valores do Tolkien, e entendido valores do Tolkien, a religião, o sistema teológico, que não é a civilização ocidental, certo? O sistema teológico não é a civilização ocidental. O Tolkien faz uma homenagem à questão europeia ali, da integração fantástica do que seriam os elementos de uma cultura europeia e, ao mesmo tempo, elementos cristãos, hebraicos, certo? Platônicos e cristãos do ponto de vista objetivo, também germânicos, escandinavos, vikings, né, como a gente chama, celtas, enfim. Mas, obviamente, é tudo uma subcriação, quer dizer, uma coisa nova, não é uma alegoria, enfim, toda aquela discussão da alegoria que o Tolkien não gostava e tal. O sistema teológico não é a civilização ocidental. O sistema teológico ele se apresenta inserido na civilização ocidental e até constrói a civilização ocidental, entendida a civilização ocidental como Europa, né? Mas a perspectiva teológica não é restrita a isso. A Igreja Católica não se resume à civilização ocidental. Tanto já foi outra coisa, como pode ser outra também. Então, diante desse quadro, e aí toda a discussão do Vaticano II, que aconteceu nos anos 60, a Igreja prefere falar muito mais hoje de inculturação do que guerra cultural. A Igreja não fala de guerra cultural. A Igreja fala de inculturação. É claro que a guerra espiritual, e por exemplo, um livro famoso do Peter Crift, é Como Vencer a Guerra Cultural, né, dos anos 2000, que é um filósofo católico interessante, ele recorta a guerra cultural e associa isso à guerra espiritual, que é um dever de todo cristão católico, quer dizer, vencer o demônio, o pecado. Só que o espírito não é cultura, certo? São coisas diferentes. O espírito se encara numa cultura sempre, é verdade. Mas a guerra espiritual não é a guerra cultural. A guerra espiritual é um fenômeno político, sociológico. A guerra espiritual é um fenômeno religioso, né? E existe intermediação, existe relação entre os dois, mas eles não são a mesma coisa. Então, a Igreja Católica, querendo promover a guerra espiritual, entendeu que para vencer o demônio, para vencer o mal, você não pode destruir as pessoas que você quer salvar do demônio. Você quer convertê-las. E a guerra cultural ela evoca um traço medieval da Guerra Justa e das Cruzadas, em que, durante um determinado período histórico, a guerra espiritual se confundiu com a guerra justa, militar, certo? Principalmente contra os muçulmanos, contra os heréticos do leste da Alemanha, um período ali na França, do Languedoc, no sul, em que houve de fato uma manifestação militar de eliminação de forças políticas que supostamente estavam a serviço do demônio, certo? Esse elemento foi abandonado há muitos séculos, assim, muito séculos, não era hegemônico, nem era exatamente isso que se discutia exatamente na época. Mas essa vinculação entre guerra espiritual e guerra política já foi abandonada há muitos séculos. E hoje, mais ainda, a guerra cultural, que também foi bastante, se a gente for entender essa coisa da cristandade, a questão da contra-reforma, até aqui no Brasil com a colônia portuguesa, enfim. Até a perspectiva da guerra cultural já foi abandonada, né, principalmente no Vaticano II, e hoje a gente fala muito de inculturação. E a inculturação significa aproveitar o que há de bom numa cultura para valorizar isso e superestimar isso, e ao mesmo tempo purificar aquilo que há de ruim numa cultura. Então, sim, não é uma perspectiva relativista antropológica, certo? Quer dizer, a Igreja Católica tem uma antropologia, tem uma teologia, tem um dogma, e obviamente ela tem uma concepção de homem, de sociedade, de verdade, de fé, que ela precisa levar para as culturas. Então ela é proselitista nesse sentido, sim, como qualquer religião. Só que ao mesmo tempo a Igreja se preocupa muito com a questão humana mesmo, né? E aí todas essas discussões antropológicas, do relativismo cultural, metodológico, né, são interessantes,
para respeitar a humanidade daquilo, porque a fé não pode ser imposta, ninguém pode ser forçado a acreditar. Então entra na discussão da liberdade religiosa, que toda uma reflexão desde os anos 60 até agora. Então, hoje se prefere falar muito mais de inculturação do que guerra cultural. E aí, quando você fala de inculturação, você fala de valorizar os elementos que uma cultura apresenta, que podem ser pontes para o evangelho. E, obviamente, criticar os elementos culturais que não são de acordo com essa perspectiva. Anéis do Poder é isso. Anéis do Poder é um produto cultural de uma cultura que está em conflito desde o século XX até agora, século XXI, que é essa coisa progressista conservador, woke e thread, certo? Ou progressista e guerreiro cultural, né? Que é oriundo de uma crise do sistema capitalista, do sistema mercantil, que eu já expliquei isso em outros vídeos e que não vou retomar isso, certo? Mas o Anéis do Poder está inserido nesse contexto. E aí, do ponto de vista católico, que era do Tolkien, e ao mesmo tempo um artista original, que era do Tolkien, né? Como é que a gente pode ver esse processo, né? Então, de valorizar o que tem de bom no Anéis do Poder e ao mesmo tempo fazer uma crítica do que não é adequado, pegando a régua católica, certo? Que é a régua do Tolkien. Eu vou apresentar um critério que o Tolkien mesmo dá no ensaio dele sobre história de fada, que ele fala que toda história de fada tem 3 faces. Féria tem 3 faces. A face antropológica, que é do espelho de escárnio e pena, que é a discussão moral, né? Virtudes e valores, vícios, dramas, tragédias e tal. A face mágica, que tem a ver com a natureza, ou seja, concepção de tecnociência, concepção de estrutura natural, de leis naturais, do funcionamento do ambiente e tal. E o mistério, que é o sobrenatural. E o sobrenatural, quando o Tolkien fala, ele está falando de sobrenatural no estilo próprio medieval, que é Deus, que está acima da natureza, certo? Tanto que ele usa a expressão criador e subcriador, né? Do criador é o sobrenatural, o subcriador é o natural, digamos assim. E como nós temos relação com Deus, nós temos um elemento sobrenatural. Temos algo no ser humano que não é natureza, certo? Porque temos essa relação com a graça, com o espírito de relação com Deus. Tá? Ora, então pegando, toda a história de fada tem que ter esses 3, ou costuma ter essas 3 faces. Algumas não tem, ou tem outras menos e mais. Às vezes não aparece o mistério, às vezes aparece muito pouco o homem, fala mais da dimensão magia e tal, né? Mas eu vou pegar essa régua do Tolkien para avaliar um pouco essas questões do Anéis do Poder. E acho que isso vai ser bastante interessante para quem, enfim, tem algum interesse do tipo de material que eu produzo aqui no canal, certo? O 6º episódio foi o episódio que eu mais gostei. Ele foi um episódio bastante completo, e ele toca numa questão que é muito interessante, que é a questão da masculinidade. O Elon Musk, quando falou lá em 2022 que não tinha personagem forte, e eu até concordo em certa medida com ele, porque de fato não tinha um personagem como a gente estava acostumado nos filmes do Peter Jackson, ou mesmo no Tolkien, um personagem masculino, homem, que seja representante da tradição, dos valores, das virtudes e tal. De fato não existia, né? Todo mundo meio em crise. Mas esse episódio, o 6º episódio, onde ele está, mostra uma série de questões relacionadas a essa figura masculina. Por exemplo, a questão do pai. Especificamente a questão da paternidade. Né? É um episódio que orbita em torno da paternidade. Então a gente tem o problema do Elendil e da Eärien, que o Elendil está preso, e aí, como eu já expliquei nos outros vídeos, eu vejo muito essa questão do profetismo pré-queda de Jerusalém diante da Babilônia em 586 a.C. E aí, claro que não é uma alegoria, certo? Existe toda uma elaboração própria do Tolkien, mas é um dos componentes. Esse componente do povo que recebeu uma aliança com os deuses, com Deus, no caso, que é o povo que saiu do Egito, né? Que Moisés tira do Egito. Recebe a terra prometida. Recebe uma aliança, uma lei. É testemunho da ação divina. E ao mesmo tempo trai essa aliança e perde essa terra, quer dizer, a mesma coisa que aconteceu com Jerusalém, certo? Eles saem do Egito, recebem o testemunho, né, das tábuas da lei, colocam a Arca da Aliança, e por uma série de traições que os profetas vão denunciando, de não prestar atenção no povo, de não cumprir a lei de Deus, fazer aliança com outras nações,
ser corrupto, né? Não cuidar do povo, não cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, do trabalhador. Ele perde essa lei, deixa de cultuar, permite outros deuses entrarem, enfim. Então é exatamente esse tema de Númenor, quer dizer, é o tema do povo que foi agraciado por uma aliança e trai essa aliança e perde a terra. Então o Elendil e a Earyn, então é esse ponto, ele está preso, e aí ele mostra bem a questão do fiel mesmo, né? Lembra muito o Thomas More, né? Que é um santo de devoção católico inglês, que também lutou contra a reforma anglicana e acaba sendo morto por isso. Então, de fato, você tem uma perspectiva muito interessante ali no diálogo entre Elendil e Earyn, representando esse homem, o pai, que precisa manter-se firme contra a traição, mesmo com o pedido da filha. Né? E, ao mesmo tempo, você tem a figura, no outro núcleo, do Durin IV, o filho, com o Durin III corrompido. E ele falando, eu não posso lutar contra o meu pai, porque eu vejo meu pai, eu vejo aquele que cuidou de mim, aquele que cantava para mim quando eu estava com problema de saúde, né? E todo o amor investido. Então, a corrupção do pai é muito dura, porque o filho não consegue desvincular tão facilmente essa questão. Então mostra ali também, por um lado, o pai justo e a filha injusta, e do outro lado, o filho justo e o pai injusto. Mostra como isso pode ser bastante doloroso, né? E ainda nesse tema do pai, indo para a questão do mestre, né? E aí a gente tem também dois pares. Quer dizer, você tem o Sauron Anatar com o Celebrimbor, manipulando, né, o Celebrimbor, mostrando siga em mim, siga a mim, né, siga o meu caminho, que você será grande, que eu vou te dar como se fosse um guia mesmo. Né? E dizendo todas as respostas. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. E por outro lado, a introdução do estranho, no mundo do Tom Bombadil. Eu já disse que eu gostei do Tom Bombadil. E eu gostei muito desse diálogo aqui com o Tom Bombadil. Porque nesse momento, o Tom Bombadil não é o Tom Bombadil do livro do Senhor dos Anéis, que aparece para salvar os hobbits dando pirueta, né? Pirilampo, cantando música esquisita. É o Tom Bombadil da casa dele, quando ele leva o Frodo e os hobbits para casa dele. E a partir dali, ele começa a conversar com o Frodo e mostra o quão antigo ele é. E ele fala da lembrança dos primeiros tempos, da lembrança das primeiras gotas de chuva, e mostra a força dele segurando um anel e não sendo afetado pelo um anel. Então, o Tom Bombadil mostra a sua ancestralidade e a sua superioridade diante daquilo que está acontecendo no chão da Terra-média. E ao mesmo tempo a vinculação muito forte, né? Que ele é o senhor de si, né? E de tudo que o rodeia. Isso é muito interessante porque é o que aparece nesse tom da Amazon. Não um tom psicodélico, mas um tom místico. E aí isso entra diretamente na questão que eu falava do critério do Tolkien. Quer dizer, nós temos o drama antropológico, espelho de escárnio e pena, com o Elendil, com o Durin IV e o terceiro, e o Elendil e a Earyn. E temos o elemento na natureza da magia, do Tom e do Anatar. Um querendo controlar as forças da natureza e o outro dizendo, olha, as forças da natureza são controláveis, mas você tem que estar a serviço do fogo secreto. E o fogo secreto é o fogo que é o Espírito Santo. Tolkien já falou isso, quer dizer, não é um elemento analógico, alegórico direto, analógico direto, mas tem o mesmo poder, né, de domínio sobre a realidade que Deus tem, que o Deus cristão tem. E você tem que estar a serviço dele, que é a diferença entre magia e milagre, né? Quer dizer, a intervenção de Deus não é uma alteração nas forças da natureza, porque ele mesmo que constrói as forças da natureza. Então, quer dizer, existe um elemento de significado, por isso que o milagre tem que ter um significado. Por que aconteceu isso? Não é simplesmente uma técnica separada de um elemento filosófico, de motivo, de intenção, né? Por isso que a questão da intenção tem muito a ver com a magia no mundo do Tolkien. Porque o milagre é isso, né? Tem a intenção de Deus ou a intenção do demônio, certo? São os elementos espirituais, aquilo que eu já expliquei nos outros vídeos, quer dizer, a mistura do elemento sobrenatural, daquilo que não se vê, sobre a carne, não da carne, né? Do mundo invisível, tem que ser feito por um ente do mundo invisível, que é o Sauron, ou o próprio Tom Bombadil, ou o Gandalf, enfim.
como seres intermediários, né? Entre os anjos e Deus. Então, esse elemento da magia é muito forte. E o Tom, ele apresenta justamente o terceiro elemento, quer dizer, espelho de carne e pena, o elemento da magia, e o Tom apresenta o elemento do mistério, conforme o Tolkien fala no Sobre Histórias de Fada, que é Deus. E ele fala pro Gandalf, né, que vai ser o Gandalf, você não tem... o Gandalf fala, me diga quem eu sou e como eu posso controlar. Então, quer dizer, a identidade e o controle. Que é justamente o que o Anatar está fazendo com o Celebrimbor. Você é o herdeiro de Fëanor, você tem que fazer desse jeito que eu estou te dizendo, usando esses instrumentos e tal. Então ele está, no fundo, fechando, né, impondo uma identidade a partir do controle. Que é muito a ver com o que a gente está falando de guerra cultural também, quer dizer, você é do time Musk ou do time Bezos, né? Então o algoritmo, como um bom técnico, né, de uma boa tecnociência, uma boa magia, quer te dar uma identidade e te dar um ferramental de como você tem que se comportar, o que você tem que falar. Essa série é um lixo, essa série é maravilhosa, vocês que são racistas. Quer dizer, esse elemento algorítmico, antagônico, dual, é muito Anatar, né? É muito elemento Anatar. E no fundo, o que o Tom está dizendo? Ele fala, não, cara, você tem que descobrir o que você é. Você tem que descobrir o que você é, só você. Eu não posso te dizer. E você tem que servir. E descobrir quem você é serviço. E você é aquilo que você serve. É muito interessante isso, né? Porque você não é aquilo que você fabrica. Você não é aquilo que você impõe. Você não é aquilo que você manipula. Você é aquilo que você serve. Porque esse serviço tem um elemento de amor, de doação própria, que liberta também do egoísmo, né, das questões do orgulho, da idolatria, como eu tenho dito, né? Então, nesse sexto episódio, além dos pares, Elendil e Arien, Durin terceiro e Durin quarto, Sauron e Celebrimbor, e Tom Bombadil e Gandalf, nós também temos o Adar e a Galadriel, certo? É a personagem feminina que aparece, né, diante desse episódio tão masculino. E justamente o Adar, de novo, é a questão da paternidade, quer dizer, eu quero ser pai. Ele tem um diálogo entre os dois ali, fala assim, o que você quer, né? O que você quer que o Sauron te ofereceu? Ele me ofereceu filhos. E a Galadriel responde, ela me ofereceu um exército. Então, no fundo, é a questão da manipulação, né, dos líderes de homens. Então, aí você tem o elemento da Galadriel fazendo uma função guerreira, uma função masculina, tradicionalmente, né, estabelecida historicamente entre as populações com uma função majoritariamente masculina. Existem, claro, mulheres guerreiras e tudo, mas as próprias Amazonas. Mas normalmente você tem essa figura estabelecida como um guerreiro, né? E para encerrar esse sexto episódio, tem um elemento que aí se mostra bem essa questão da guerra cultural. Como a Amazon está preocupada em vencer a barreira dos fãs do Peter Jackson, que tem uma perspectiva mais alinhada ao Elon Musk, essa perspectiva mais identitarista, nacionalista, libertária, ela faz muitas alusões, ela se concedeu muitas alusões à estética do Peter Jackson. E frases como a que o Tom Bombadil fala nesse episódio pro Gandalf, quer dizer, muitos que vivem merecem morrer e muitos que morrem merecem viver. Como você pode dar isso a eles, você pode decidir, quer dizer, que é a mesma frase que o Gandalf vai falar pro Frodo lá em Moria, nos filmes do Peter Jackson. Então, quer dizer, é uma alusão a famosas pegadinhas, né? Easter eggs que ficam presentes ali, fanservice, mas para tentar romper a barreira e tentar ganhar afetivamente as pessoas que gostam dos filmes e também gostarem da série. Eu não sei até que ponto isso funciona, certo? Assim, não sei até que ponto isso realmente é um elemento que de fato, admite-se que quer construir uma coisa nova, ou se realmente é uma propaganda para poder vincular valores a partir de um público específico. Quer dizer, você lança a mão da comunidade afetiva para recuperar aquilo. Não achei ruim, do ponto de vista literário, assim, da narrativa, mas também fiquei me perguntando para quê, certo? Será que o personagem não consegue se sustentar de pé? Ele precisa dessas muletas afetivas para construir? Então, de fato, do ponto de vista geral, não gostei. Porque acho que é uma atitude estrategicamente calculada que em última instância, irrelevante. Assim, quem gosta da série já vai gostar apesar disso, e a revelia disso. E quem não gosta da série não vai gostar disso, apesar de ter essa frase. Quer dizer,
Então, é um elemento que particularmente achei desnecessário. Desnecessário, né? Como se fala. O episódio 7, eu vou falar mais brevemente, que é a guerra, é a batalha, né? E a criação dos anéis ali, do Sauron, do Anatar, que é um dos núcleos mais importantes da série, já comentei isso em outros lugares. Só para fazer a ressalva, né, a ênfase, de como a série escolheu uma coisa que eu achei acertada, né, que mostrar a degradação do Sauron na fabricação dos anéis. Então, os 3 anéis élficos, ele apresenta para o Celebrimbor, e toda a discussão dele ser um ser espiritual, e só a partir dele seja possível construir um elemento do poder sobre a carne, não da carne. Mas ele não tem contato com os anéis, né? Quem termina é o Celebrimbor, ele só ensina como proceder, digamos assim, né? Ele concede esse poder de abertura desse espaço. Nos anéis dos anãos, você já tem a intenção dele, ele usa lá esse elemento de uma intencionalidade de domínio, de cobiça. Nos anéis dos homens já são os elementos do próprio Sauron, quer dizer, o sangue do Sauron, que será um anel. Falava com a Cristina Casagrande, com o Guilherme Azafera e com a Fernanda, lá no Tolkienista, que eu acredito que o coração do Sauron seja utilizado para fazer um anel, porque no Sobre História de Fada, o Tolkien comenta que existe um conto egípcio, o conto dos 2 irmãos, que até tem uma alusão nisso na Bíblia, no Gênesis, quando fala da história de José, que a mulher do eunuco do faraó se apaixona por José, e aí ela inventa a história de que o José tinha a assediado, quando na verdade ela era que estava assediando. Isso está num conto egípcio, essa situação, né, do cara ser acusado injustamente de assédio, quando na verdade é a mulher que realiza o assédio. Aí você tem um elemento desse conto dos 2 irmãos, egípcio, que é onde a primeira vez, segundo Tolkien, no ensaio sobre História de Fada, se tira uma parte de si para colocar em outro lugar para garantir a vida, e onde está a fragilidade, né? E aí um dos irmãos coloca numa árvore o coração e depois coloca num jarro. E aí seria essa ideia de um tema comum de tirar a sua essência para colocar em um objeto. Isso seria muito antigo nas histórias de fada. E o Tolkien usa isso num anel. Então, de repente, o Sauron tirar o coração, como esse elemento fazer uma homenagem ao primeiro conto de fadas, na primeira história que acontece isso, para criar um anel. Seria interessante, eu achei ele interessante. Mas o ponto que eu quero mostrar aqui nesse 7º episódio é como há essa progressão. Quer dizer, os anéis dos homens, eles são feitos pelo sangue. E aí tem uma discussão muito neoplatônica mesmo, que o Tolkien tem, nessa questão da gradação dos seres. No neoplatonismo, você pega Plotino, Porfírio. Quanto mais um ente se afasta do uno, do sumo ser, Deus, né? Mais ele precisa usar a sua própria força para se afastar da fonte de ser. E quando ele faz isso, para se tornar independente, ele se torna mais material. Então ele vai se isolando, deixando de ser. Quanto menos uno, mais múltiplo, né? Quer dizer, mais distante, menos ser você tem. E essa falta de ser é expressa simbolicamente pela matéria. Então quanto mais força você tem para se afastar do que é Deus, mais material você se torna. Você se torna mais escravo da matéria. Mais ligado à degradação, à deteriorização, à corrupção. E é justamente isso que acontece, né? Com Morgoth acontece isso, com Sauron acontece isso. Quer dizer, a transferência de poder deles, seres espirituais, para o mundo material é uma profanação. E isso os aprisiona, os encarcera na matéria. Então, digamos, o mero conhecimento nos 3 anéis élficos, por Celebrimbor. Depois a intenção, já um elemento afetivo, né, emocional, nos anãos. O sangue, propriamente dito, para os homens. E o próprio coração num anel. Seria muito interessante se seguisse esse processo, né? Aí falando simplesmente da questão do beijo, né, do 7º episódio, eu achei completamente desnecessário. Eu achei, assim, uma prova concreta de que, de fato, existe ali um elemento progressista, cultural, quer dizer, de uma guerra cultural da parte da Amazon, certo? Pra que isso? Pra que quebrar o elemento da sexualidade que era tão importante para os elfos? Os elfos não têm divórcio, certo? Eles podem até casar depois que são viúvos. A própria mãe do Fëanor morre e depois o pai do Fëanor se casa de novo no Silmarillion. Mas não se tem divórcio. Não se sabe direito o que aconteceu com Celeborn. Ela fala que ele morreu, porque não se sabe onde está. Então ela pode se achar viúva, talvez não tenha rejeitado o beijo por isso. Mas num contexto completamente estranho.
Claro que numa época de Casa do Dragão, em que existe atos de sexo explícito na série, um beijo, aquilo ali não é relevante. Mas, obviamente, inflama a discussão com os opositores. É quase como se a Amazon e os showrunners dissessem, olha o que eu posso fazer e você não tem que, né? Que é aquilo, a mesma coisa que aconteceu com o Bebê Orc lá, certo? Então, que é a mesma coisa de repetir as frases da série, enfim, das frases do filme do Peter Jackson. Então são pequenos ataques, né? São pequenas cutiladas, aguilhões para os opositores da série que eu acho desnecessário, assim. Não tem a ver com a sexualidade dos elfos, não tem a ver com Elrond, com a Galadriel. Ficou realmente uma coisa muito gratuita, né? Achei que foi uma forma de forçar, né, a relação. Tem um ponto muito alto nesse episódio que é a conversa do Celebrimbor com a Galadriel, quando o Celebrimbor consegue se libertar do Sauron. E aí a Galadriel se encontra com eles, finalmente em Eregion, e ele já solto, já tudo destruindo, tudo caindo. E ela fala: me desculpe, eu que trouxe o Sauron aqui. Eu não fui forte o suficiente. E o Celebrimbor fala: ninguém seria. A gente está falando de um demônio, um ser espiritual maior do que nós. Nós não temos que ser fortes para vencer a escuridão. Não é uma questão de força, é uma questão de abrir-se à luz. Não fica exatamente claro o que ele quer dizer com isso, né? Fica uma coisa metafórica meio solta, mas também um pouco ligado ao próprio pensamento do Tolkien, que também não explicava metafisicamente o que significava essas coisas de maneira tão explícita, certo? Mas, obviamente, ele tem um elemento de verdade ali, que é a discussão que ele faz, que a Galadriel faz na primeira temporada, coisa do barco, né? Que se confunde o barco que não sabe se é a luz do sol ou a luz que reflete na água, e aí a luz que reflete na água leva à escuridão, essa coisa de confusão, né? E ali tem um encerramento da coisa, né? O grande ensinamento. Quer dizer, o arco está fechado. Não é a força que vence, é a luz. Também, como é que a gente vai saber quem é essa luz, como é que essa luz se estabelece e tal. Mas, obviamente, a gente tem uma ideia de que escolher intencionalmente o reflexo na água não é adequado, achando que eu vou poder nadar, né? Como a Galadriel nadou ali. Para uma questão de força, né? Na primeira temporada. Quando ela recusa ir para Valinor. Mas esse elemento de abrir mão da força, quer dizer. E aí a gente pode especular o que seria essa luz dentro da série. Atos de generosidade, ato de respeitar a tradição, atos de proteção de amor, né? Quer dizer, o que vence a guerra é a caridade, não ser mais forte que a guerra. Coisas que se discutem do ponto de vista espiritual que são muito interessantes. Né? Não que essa caridade também, às vezes, não se possa traduzir em guerra, certo? Fazer a guerra pela caridade, quer dizer, eu não amo a espada, né? A famosa frase do Faramir no livro, eu só amo aquilo que a espada defende. Né? Então, obviamente, a espada é um instrumento de caridade nesse sentido. Né? Toda discussão que a gente pode ter de São Bernardo, de Claraval, e a formação dos monges cavaleiros. Enfim. Mas achei interessante, né, dizer que, do ponto de vista espiritual, falando especificamente da guerra espiritual, quer dizer, enfrentando um demônio, você não pode ser mais forte que o demônio, certo? Então o Sauron é um demônio encarnado, você não pode ser mais forte que ele. Não é pela guerra que você vai vencer o demônio. E é interessante isso, porque a guerra justa, ela não era uma guerra contra o demônio, certo? Era uma guerra do ponto de vista da natureza humana, da justiça humana, da relação entre as pessoas. E essa confusão entre guerra espiritual e guerra justa, que é um dos erros durante a discussão da Idade Média, você associava a guerra justa com guerra espiritual, que é um erro também, que é a ideia de guerra santa, né? Que a igreja, decididamente, do ponto de vista teológico, nunca aceitou isso. Do ponto de vista prático, pode ter sido a mesma coisa que a jihad islâmica, por exemplo. Mas do ponto de vista teológico, digamos assim, conceitual, isso nunca foi aceito. Né? E a mesma coisa aqui, quer dizer, não é a guerra espiritual não se pode se vencer com as armas da guerra justa, da guerra física. Então isso foi muito forte no episódio 7. E no episódio 8, que é o final, eu gostei muito da morte do rei Durin III, que ele entrega o anel dos anãos pro Durin IV, pro filho, e fecha aquele ciclo, né, do pai que reconhece que fez erros, cometeu erros, fez besteira, e se sacrifica para tentar salvar o filho ou salvar o anel, né, a famosa ambivalência ali, que acontece também com a Galadriel nessa temporada, quando ela entrega o anel pro Elrond, quer dizer, eu quero que você se salve ou se salve o anel, né? Eu achei a relação do Dark Wizard aparecendo lá com o Gandalf muito apressado. O Gandalf chegando lá, já resolvendo onde estão os Harfoot, né?
os, os, os hobbits, os ancestrais dos hobbits, né? Cumpre a função. Achei interessante. Eu achei muito boa o julgamento dos fiéis, e a fuga do Elendil e a entrega da Narsil, também de novo o elemento da Narsil. Mas aí faz parte da história, achei interessante porque de fato é a espada dele. Então isso é o tipo de coisa que funciona bem, né? Achei interessante. A espada que depois vai cortar a mão de Sauron. A morte do Celebrimbor, achei muito boa cinematograficamente, e o diálogo é muito interessante, porque o Anatar se apresenta como Senhor dos Anéis. O Anatar se apresenta como emissário dos Valar, como doador, né, de dádivas. E ele diz pro Celebrimbor, você é o Senhor dos Anéis. E agora o Celebrimbor fala, você é o Senhor dos Anéis, só que não como uma dádiva, mas como uma maldição. Porque aqui se entendeu a questão da idolatria. Quer dizer, os anéis eles vão ser a tua ruína, né? Você vai ser destruído. Porque a ideia da idolatria. O Celebrimbor entendeu o problema, né? E aí, justamente, ele fala, vou te torturar aqui. Eu falei, não, mas eu tô indo para um lugar que você não pode ir. Salão de mandos, para terra abençoada, mesmo que seja em espírito, segundo a teologia dos elfos, né? E achei muito interessante mesmo esse diálogo que ele fala assim, olha, a minha memória está aqui. E a memória dos elfos ela é muito poderosa. Então, todo o sofrimento físico que estava acontecendo ali com Celebrimbor já não significava mais nada para ele. Ele já tinha entregado os pontos, digamos assim, estava refugiado nos salões da memória, onde o Sauron não podia mais. O Celebrimbor já tinha expulsado ele desse lugar, né? Então ele já estava num elemento que era espiritual e inatingível para o Celebrimbor, para o Sauron, né? O Celebrimbor estava nesse lugar. E é justamente essa coisa do demônio, que o demônio não pode nunca atingir a nossa alma, se a gente não quiser. Quer dizer, ele nos seduz, mas a decisão tem que ser nossa. Então esse elemento ali, o Celebrimbor já estava aí na guerra espiritual, né? A guerra católica, certo? Que ele não se submeteria ao Anatar. E aí, quando os Uruk chegam, né? Você é o Sauron, né? Você é o Anatar. Eu tive muitos nomes, quer dizer, eu não tenho uma identidade, né? Eu não tenho mais uma identidade, eu não tenho mais uma essência. E aí ele pergunta, e o seu Uruk, qual é? Quer dizer, já a ideia de... o nome, quer dizer, também a questão da Mirdânia no sexto episódio, que o Celebrimbor esquece o nome dela, quer dizer, ele perdeu a referência de mestre. E agora o Anatar é o mestre. Então a questão do nome como um elemento de essência e de controle também. Então, obviamente, ele consegue, né, conquistar o Gluk, que é o orc lá, que é o representante do Adar, e justamente consegue convencer o Gluk. E aí ele chega lá com o Adar, quando está conversando com a Galadriel, e mata o Adar. Eu gostei da morte do Adar, pela mão dos filhos, certo? Pareceu uma coisa até tu Brutus, né? Uma coisa meio Júlio César. Também com essa questão do orgulho do poder, do inchaço do poder, e a morte pelos filhos. Não sei se eu gostei do Adar se transformar em elfo de novo com o Anel da Galadriel, porque tem toda uma discussão do que é a essência dele. Acho que ele não é mais uma essência élfica, eu acho que ele já é uma essência órquica, propriamente dita, mas como ser intermediário podia ser, e no fundo é uma ilusão, né? No fundo não é ele já é outra coisa, né? Assim como os anéis élficos, por mais bem intencionados que sejam, também provocam ilusões, também são coisas artificiais, coisas quase como uma rebelião contra a natureza, certo? Também tem um toque de Sauron, tanto que quando o Sauron é destruído lá nos Senhor dos Anéis, eles perdem o poder, né? O poder deles vinha de Sauron também, né? No sentido de ser o Sauron o agente que permite a abertura para o mundo espiritual, né? Ele é um elemento importante. Ali, como eu falava, da questão da magia sobre a carne e não da carne, né? A luta entre o Sauron e a Galadriel foi muito boa, e aí eu lembro daquele momento em que ela mostra um anel e ele vê, nossa, que bonito, né? Quer dizer, de fato, para mostrar que ele não tinha uma intimidade com os anéis élficos, e isso permitiu uma certa independência. A famosa frase, a porta está fechada, né, de Galadriel, achei muito boa também. É o tipo de coisa que serve também, tinha a ver com esse elemento, né? Às vezes funciona bem. E aí, por último, né, tem ali a recuperação dos anãos, eles chegam, certo? E enfrentam a situação toda, salvam Elrond, Gil-galad, o Arondir, que consegue sobreviver milagrosamente, certo? Também não gostei muito dessa situação do Arondir ali, mas, enfim, é um personagem que precisa estar. Eu gostei muito do discurso da Pop, resgatando Sadok, né? E Sadok é o nome de um dos sacerdotes que vai ajudar o Salomão, certo? Às vezes se translitera com um Z, Zadok.
que segundo algumas interpretações vão ser os saduceus, na época de Jesus, né? Sadoc, saduceus. E o Sadoc, pelo menos na literatura deuteronomista, ali ele é um dos caras que fica do lado de Davi, que mantém a tradição de Israel, que depois ajuda Salomão, enfim, é um sacerdote justo, que é o, o Mr. Burroughs, certo? Lá da Pop. Então eles pegam o mesmo nome, né, para fazer talvez essa mesma alusão à sabedoria, né, natural, digamos assim, tradicional. E o discurso da Pop, no final, mostra que essa... eu acho que encerrou bem, quer dizer, por um lado ela está mostrando a precariedade da situação, quer dizer, tem certas coisas que são destruídas mesmo e a gente não tem como tentar recuperá-las. E aí, todos que são, os filmes do Peter Jackson já acabaram, certo? Já passou, certo? Não tem como tentar ficar revisitando isso, recuperando, porque tem que deixar morrer mesmo. E o máximo que se pode fazer é construir uma coisa nova. E aí mostra o Sauron com o martelo do Fëanor. E aí a brincadeira que a série faz dessa frase que o Tolkien nunca disse, quer dizer, de que o mal não cria. É uma discussão platônica, o mal privatio boni. E obviamente você tem que o Sauron, né, só pode corromper, né, as criaturas, não pode criar algo do zero. Mas obviamente não é exatamente assim a frase, mas é essa alusão à ideia platônica de que o mal não é, né, o mal é uma ausência de ser. E aí mostra um pouco essa discussão da série, quer dizer, a série vai querer construir uma coisa nova, ela não quer perverter, ela quer construir uma coisa nova. Ela tá com essa intenção, né? E é aquilo que a Pop tá falando, olha, não adianta a gente tentar prender as coisas que eram no passado, a gente precisa construir coisas novas. E todos os personagens que são do mal na série querem, na verdade, preservar coisas do passado. Então o Sauron quer curar a Terra-média, ou seja, restaurar um sistema de controle. Os anéis élficos também, os anãos também, manter a glória, né? Quer dizer, aumentar o poder da montanha, não ficar entendendo que as coisas acabam, né? Que tem o limite das coisas. Então esse elemento de preservação da riqueza, preservação do status quo, ou preservação de uma memória afetiva, no caso dos fãs, né, do Peter Jackson, obviamente está fadado ao fracasso. Né? Então gostei bastante, né? Tomara que o Sauron use lá o martelo do Fëanor para fazer um anel. E também gostei muito do Tom e do Gandalf cantando. E aí finalmente fala, eu sou o Gandalf e tal, enfim. Aí a escolha da série não é exatamente a que mais me agrada, mas agora que já foi feita uma coisa nova, certo? Obedecendo o conselho da Pop, deixando as coisas velhas morrerem e vendo as coisas novas, pode parecer interessante. Eu gostei, como eu falei, muito do personagem do Tom, porque ele evoca o sobrenatural, quer dizer, o fogo sagrado você não domina, você serve. Ele é o fundamento das coisas. Deus, certo? Então essa é a terceira face das histórias de fada, né? O mistério que leva o sobrenatural, que é diferente do mágico, que é do natural, certo? As pessoas têm dificuldade de entender essa questão do Tolkien, quer dizer, pro Tolkien a magia ela é natural, ela não é sobrenatural, certo? Sobrenatural pro Tolkien é o divino, é o mistério mesmo. Então mesmo os elementos, a fantasia não é sobrenatural, né? O fantástico não é sobrenatural, o maravilhoso não é sobrenatural, certo? O sobrenatural é natural para aquele mundo, é a ideia de magia. E aí tem a ver com as forças da natureza, com a tecnociência como a gente tem hoje, certo? E aí o surgimento de Valfenda, né? Gostei também do arranjo político dos reis ali, do Gil-galad, né? Do Elrond e da Galadriel, quer dizer, os três ali que vão ser os portadores naquele momento. Faltou o Círdan, né? Que eu gostei muito do Círdan. Para fechar isso aí, depois o Círdan dá o anel pro Gandalf. Mas finalizando, pessoal, eu gostei da série, dessa segunda temporada, eu gostei mais do que da primeira. E olha que, como eu falei, repito, eu reassisti a primeira temporada e gostei mais do que da primeira vez que eu vi. Então acho que eles estão se esforçando muito para construir um produto que de fato dialogue com Tolkien, e eu acho que esse diálogo com essas três faces, a questão da antropologia, do espelho de escarne e pena, a questão da natureza e da magia, e a questão do sobrenatural, de Deus, do divino, e das religiões, eu acho que eles estão respeitando bastante essas premissas do Tolkien. E estão dialogando de maneira até, como falei, sofisticada com alguns elementos, principalmente essa questão da tecnociência e da espiritualidade. Tem outras coisas que eu não gosto, que acho que são desesperos assim mercadológicos para tentar criar um vínculo com um público que já não vai gostar da série mesmo. E para aqueles que não gostaram da série, eu só lamento, assim, ela vai continuar até a quinta temporada,
Porque, como disse, se o Elon Musk compra o Twitter para ter prejuízo, para poder brincar de político, o Jeff Bezos pode comprar os direitos e perder dinheiro para poder brincar de artista. Então, não existe nenhum tipo de ação que a gente possa fazer em relação a isso. Agora eu tô curioso, eu acho que a série tem o seu lugar já nos estúdios tokenistas, no ambiente tokenista. Ela é fruto de um contexto, fruto de uma disputa cultural, e que a gente tem que estar atento para esses processos. Mas do ponto de vista objetivo, digamos assim, artístico, acho que vale a pena perdermos tempo observando os rumos que essa visão da Terra-média pode nos oferecer. Eu pretendo gravar mais alguns vídeos esse ano para elaborar algumas outras questões que o Tolkien sobre o Tolkien, né? Que o Tolkien vai desenvolver sobre a questão de magia, sobre a questão bíblica. Mas fica então o meu abraço a todos aqueles que de alguma forma se interessam pelo conteúdo que eu produzo aqui. Até mais.